Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome cumprimento cada um dos demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui, em seus lares e também servidores. Assim como o vereador professor Gilson, vou voltar a falar sobre transporte coletivo. Eu considero que esse é um dos temas mais relevantes em Blumenau. A gente tem um volume de mais de 70 mil passageiros por dia, ou seja, quando a gente toca nesse assunto, a gente fala da realidade de grande parte da população. E também considero este um dos serviços críticos da atual gestão, que infelizmente tem que recorrer a repasses pesados de subsídios. E como aqui a gente não deve ficar só fazendo apontamentos vagos, eu gostaria de enumerar alguns pontos aos quais eu rapidamente elenquei aqui, que poderiam servir de incentivo para que mais pessoas passassem a utilizar o transporte público da cidade. Se hoje fazemos repasses da ordem de 33 milhões por ano em subsídios à Blumob, significa que todos os esforços devem ser somados para que a gente consiga diminuir ao máximo esses subsídios e a gente faça com que as pessoas voltem a andar de ônibus em Blumenau. E imaginem só, senhores vereadores, a quantidade imensa de obras e serviços públicos que poderíamos entregar à população com esses mais de 30 milhões de reais por ano que estão indo para a Blumob. A primeira questão que eu pontuo é ter coragem para voltar a ofertar linhas de transporte, vereador professor Gilson. A rotina de fluxo de veículos de transporte público na cidade caiu e eu vejo com maus olhos isso. Na verdade, é como se fosse uma bola de neve. A gente tenta corrigir o problema aumentando ele. Então, precisamos ter um pouco mais de audácia e voltar a ofertar linhas de transporte com uma recorrência um pouco maior. Essa é a primeira sugestão que eu ofereço. É um passo de fé para que as pessoas voltem a utilizar o transporte coletivo. Outro ponto que eu acho que foi pouco discutido, não lembro desse assunto ter sido comentado pela mídia ou mesmo pela Câmara de Vereadores, seria eventualmente implantarmos em Blumenau um sistema de bilhetagem que garantisse ao usuário idas livres ao ônibus com recorrência diária, semanal ou mensal. A gente sabe que esse tipo de sistema já existe em diversos países desenvolvidos, onde a pessoa compra um bilhete que garante acesso livre ao transporte público durante um período pré-determinado, seja ele uma semana, um mês, e eu tenho certeza absoluta que com esse bilhete recorrente, com um preço estabelecido pela Secretaria de Planejamento, junto com a AGIR, para fazer uma modelagem que valha a pena, a gente teria muito mais pessoas utilizando o transporte de maneira recorrente. Porque, vereador Maurício, se você tem um bilhete no seu bolso que garante livre acesso ao transporte coletivo ao longo de um mês, por que você deixaria de utilizá-lo? Eventualmente a pessoa vai estar aqui no centro da cidade resolvendo algum problema e ela pode fazer um cálculo simples. Ou eu chamo um aplicativo para ir para casa, ou eu uso o meu transporte público que já está pago através de um bilhete livre, de livre acesso e volto para casa. Certamente teríamos mais utilização do sistema. Concedo a parte ao vereador. Com autorização do orador, vereador Gilson. Vereador Diego, nós podemos aqui fazer todas as sugestões possíveis, como eu já fiz várias vezes desde 2017. O problema é que o governo não tem vontade de resolver esse assunto, porque está preocupado e amarrado com um contrato muito bem amarrado, um contrato mal feito, mal direcionado, muito mal organizado, e não tem a mínima vontade de resolver isso, porque quer cumprir o contrato. E quando se fala nas discussões, e o senhor sabe muito bem disso, quando vai falar com o Laírton, quando vai falar com todo mundo que tem lá, a preocupação deles é: nós temos que cuidar para a empresa não quebrar, nós temos que cuidar que a empresa não quebrar. A preocupação deles não é com a população, é com a empresa, exclusivamente com a empresa. E a gente já mostrou aqui, e eu já mostrei aqui, a rentabilidade que essa empresa tem. Fica fácil, né? Você não cumpre o seu trabalho com a comunidade e ainda, além disso, ainda ganha dinheiro público. Aí fica fácil ter rentabilidade. O problema é que nós temos responsabilidades aqui. Nós temos nossas responsabilidades, que é com a população, e não com essa empresa. Essa empresa, óbvio, a gente tem que tomar cuidado para ela conseguir ter uma boa gerência, mas ela não pode simplesmente virar as costas para a nossa população com poucos horários, com ônibus aí, como a gente viu, lotado, socado. Então, a preocupação do gestor, do prefeito, do CETERB, do Laírton, é com a população, principalmente. Obrigado. Obrigado, vereador. No cenário ideal, teríamos um pouco mais de concorrência, no mínimo, aqui em Blumenau. Reconheço que esse contrato é problemático, é um contrato garantista, assim como o vereador Tuca já relatou aqui algumas vezes, se fosse uma empresa normal, que não prestasse um bom serviço, a população iria escolher outro e ela iria
acaba quebrando. Mas, no caso da Blue Mob, quanto pior o serviço prestado, mais dinheiro ela recebe do município. É um incentivo às avessas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização do meu líder da bancada para que ele ceda o seu tempo. Ok, então mais 1 minuto a Vossa Excelência, devido à parte, mais 1 minuto e 30. Obrigado, senhores vereadores. Outro ponto que eu considero relativamente necessário para que a gente tenha mais usuários do transporte coletivo é a ampla variedade de meios de pagamento. A gente tem hoje a oportunidade de acessar os ônibus da Blue Mob apenas com dinheiro ou com o cartão da Blue Mob, senhor presidente. E eu, particularmente, não tenho esse cartão da Blue Mob. Nunca me dei ao trabalho de ir lá, me cadastrar, buscar, colocar créditos, mas eu tenho o meu cartão de débito e crédito. Então, é preciso que a gente faça uma modelagem e passe a aceitar, sim, cartões de débito e crédito. Tenho certeza que, mesmo se essas passagens passarem a ser cobradas um pouco mais caro, a gente ainda assim teria mais usuários. Um ponto muito relevante que eu também pontuo seria a reativação e ampliação das estações de pré-embarque. Na verdade, um investimento milionário que foi feito em Blumenau em gestões passadas para que a gente tivesse a oportunidade de garantir essa agilidade no embarque das pessoas, e não sei por que ainda não foi abraçado de vez a reativação dessas estações de pré-embarque, bem como sua ampliação. Um dos fatores preponderantes para alguém utilizar o transporte coletivo é a garantia de que ele vai chegar rápido no seu destino. E se ele, usando o ônibus, chegar muito mais rápido do que por meio de um aplicativo ou com o seu carro, tenho certeza que ele assim o faria. Outro serviço que eu considero relevante é que pudéssemos colocar serviços e produtos à venda dentro das estações de pré-embarque, vereador Tuca. Imagine se pudéssemos comprar um salgado, um suco, um refrigerante ali, ou utilizar a internet, certamente a utilização da estação de pré-embarque, enquanto aguardamos pelo ônibus, seria um pouco mais qualificada e as pessoas iriam ter uma sensação de qualidade a mais. Outro ponto que eu considero que a Prefeitura deveria empenhar esforços é uma demanda proveniente também da Câmara de Vereadores, a instalação e universalização dos abrigos de ônibus da cidade. A gente tem muitos casos, principalmente pelos bairros da cidade, de crianças e outras pessoas que precisam aguardar pelo ônibus no espaço com sol, espaço com chuva e, com certeza, um incentivo a menos para a utilização do transporte. E outra questão que eu considero que é um avanço tecnológico seria que tivéssemos, pelo menos, ao longo dos pontos de ônibus das estações, das linhas troncais, que os pontos de ônibus tivessem displays que mostrassem quanto tempo falta, em tempo real, para o próximo ônibus chegar. Essa tecnologia não é uma tecnologia de vanguarda, já é implementada em outros países e tenho certeza que em Blumenau seria mais uma garantia de que a pessoa pudesse verificar rapidamente se o ônibus está chegando e se vale a pena aguardar. Obrigado.